threads e sincronização e comunicação entre processos. Ambiente monothread. Um programa é uma sequência de instruções composta por desvios, repetições e chamadas a procedimentos e funções. Em um ambiente monothread, um processo suporta apenas um programa no seu espaço de endereçamento. Neste ambiente, aplicações concorrentes são implementadas apenas com o uso de múltiplos processos independentes ou subprocessos. A utilização de processos independentes e subprocessos permite dividir uma aplicação em partes que podem trabalhar de forma concorrente. O problema neste tipo de implementação é que o uso de processos no desenvolvimento de aplicações concorrentes demanda consumo de diversos recursos do sistema. Sempre que um novo processo é criado, o sistema deve alocar recursos para cada processo, consumindo o tempo do processador neste trabalho. Outro problema a ser considerado é quanto ao compartilhamento do espaço de endereçamento. Como cada processo possui seu próprio espaço de endereçamento, a comunicação entre processos torna-se difícil e lenta, pois utiliza mecanismos como pips, sinais, semáforos, memória compartilhada ou troca de mensagem. Ambiente multithread. Em um ambiente multithread, não existe a ideia de programas associados a processos, mas sim a threads. O processo neste ambiente tem pelo menos um thread de execução, mas pode compartilhar o seu espaço de endereçamento com inúmeros outros threads. De forma simplificada, um thread pode ser definido como uma subrotina de um programa que pode ser executada de forma assíncrona, ou seja, executada concorrentemente ao programa chamador. O programador deve especificar os threads, associando-os às subrotinas assíncronas. Desta forma, um ambiente multithread possibilita a execução concorrente de subrotinas dentro de um mesmo processo. No ambiente multithread, cada processo pode responder a várias solicitações concorrentemente ou mesmo simultaneamente, caso haja mais de um processador. A grande vantagem no uso de threads é a possibilidade de minimizar a alocação de recursos do sistema. Quando um thread está sendo executado, seu contexto de hardware está armazenado nos registradores do processador. No momento em que o thread perde a utilização da UCP, as informações são atualizadas no seu contexto de hardware. Threads são implementados internamente por meio de uma estrutura de dados denominada Bloco de Controle do Thread, TCB. O TCB armazena, além do contexto de hardware, mais algumas informações relacionadas exclusivamente ao thread, como prioridade, estado de execução e bits de estado. A grande diferença entre aplicações monothread e multithread está no uso do espaço de endereçamento. Processos independentes e subprocessos possuem espaços de endereçamento individuais e protegidos, enquanto threads compartilham o espaço dentro de um mesmo processo. O desenvolvimento de aplicações multithread não é simples, pois exige que a comunicação e o compartilhamento de recursos entre os diversos threads sejam feitos de forma sincronizada para... Modos de thread. Threads em modo usuário são implementados pela aplicação e não pelo sistema operacional. Para isso, deve existir uma biblioteca de rotinas que possibilite à aplicação realizar tarefas como criação e eliminação de threads, troca de mensagens entre threads e uma política de escalonamento. A vantagem desse modelo é a possibilidade de implementar aplicações multithreads mesmo em sistemas operacionais que não suportam esse tipo de aplicação. Threads em modo kernel são implementados diretamente pelo núcleo do sistema operacional, através de chamadas a rotinas do sistema que oferecem todas as funções do gerenciamento e sincronização. O grande problema para pacotes em modo kernel é o seu baixo desempenho. Enquanto nos pacotes em modo usuário, todo tratamento é feito sem a ajuda do sistema operacional, ou seja, sem a mudança do modo de acesso usuário-kernel-usuário, pacotes em modo kernel utilizam chamadas à rotina do sistema e várias mudanças no modo de acesso. Threads em modo híbrido combinam vantagens de threads implementados em modo usuário e modo kernel. Um processo pode ter vários threads em modo kernel e um thread em modo kernel pode ter vários threads em modo usuário. O núcleo do sistema reconhece os threads em modo kernel e pode escaloná-los individualmente. Um thread em modo usuário pode ser executado em um thread em modo kernel, em um determinado momento e no instante seguinte ser executado em outro. O modo híbrido apresenta problemas herdados de ambas as implementações. Num sistema multiprogramável com um só processador, os processos alternam numa execução seguindo critérios de escalonamento estabelecidos pelo SO. Assim, uma aplicação concorrente obtém melhoras no desempenho. Em sistemas com múltiplos processadores, a possibilidade do paralelismo na execução de instruções apresenta mais vantagens. Especificação de concorrência entre programas. Há várias notações utilizadas para especificar a concorrência em programas. As técnicas mais novas tentam expressar a concorrência no código dos programas de uma forma mais clara e mais estruturada. A primeira notação foram os comandos fork e join.
A gente observa o programa A que começa a ser executado e quando encontra o comando fork faz criar um outro processo para a execução do programa B, concorrentemente ao programa A. O comando join permite que o programa A seja sincronizado com o B. Esses comandos são muito poderosos e práticos, além de serem utilizados quase que da mesma forma no sistema operacional Unix. Uma das implementações mais claras e simples para expressar a concorrência em um programa são os comandos farbegin e parent, depois chamados de cobegin e coend. Exclusão mútua. A solução mais simples para evitar os problemas de compartilhamento é impedir que 2 ou mais processos acessem o mesmo recurso ao mesmo tempo. Para isso, enquanto um processo estiver acessando determinado recurso, todos os demais processos que queiram acessá-lo deverão esperar que a utilização termine. Situações indesejadas. Há 2 tipos de situações indesejadas. A primeira delas é a espera indefinida, que acontece quando um processo nunca consegue executar sua região crítica e, consequentemente, não acessa recurso compartilhado. Quando o recurso alocado é liberado, o SO possui um critério para selecionar, dentre os processos que aguardam pelo uso do recurso, qual será o escolhido. Dependendo do critério de escolha, a espera indefinida pode ocorrer. Uma medida simples para esse problema é a criação de filas de pedidos de alocação para cada recurso, usando o esquema FIFO. Sempre que um processo solicita um recurso, o pedido é colocado no final da fila associada à fila. Outra situação indesejada é quando um processo fora da sua região crítica impede que outros processos entrem nas suas próprias regiões críticas. A exclusão mútua pode ser implementada através de 2 mecanismos, de hardware e de software. As soluções de hardware são soluções de desabilitação de interrupções e instruções test and set. Desabilitação de interrupções. A medida mais simples é fazer com que o processo desabilite todas as interrupções antes de entrar em sua região crítica e as reabilite quando deixar a região. Apesar de simples, essa medida apresenta algumas limitações. Em alguns casos, a multiprogramação pode ficar seriamente comprometida. Em sistemas com múltiplos processadores, essa medida torna-se ineficiente. Soluções de software. Diversos algoritmos foram propostos para implementar a exclusão múltipla por meio de soluções de software. As primeiras soluções tratavam da exclusão mútua para 2 processos e apresentavam alguns problemas. Instrução test and set. Muitos processadores têm uma instrução de máquina especial que permite ler uma variável, armazenar seu conteúdo em outra área e atribuir um novo valor a ela. Essa instrução especial chama-se instrução test and set, que é executada sem interrupção. Isso garante que 2 processos não manipulem uma variável compartilhada ao mesmo tempo. O uso de uma instrução especial de máquina oferece vantagens, como a simplicidade de implementação da exclusão mútua em múltiplas regiões críticas e o uso de solução em arquiteturas com múltiplos processadores. A desvantagem é a possibilidade de espera indefinida. Primeiro algoritmo. Este algoritmo apresenta uma solução para exclusão mútua entre 2 processos, onde o mecanismo de controle alterna a execução das regiões críticas. Cada processo é representado por um procedimento que possui um loop infinito, onde é feito o acesso a um recurso por diversas vezes. O mecanismo usa uma variável de bloqueio, indicando qual processo pode ter acesso à região crítica. Esse algoritmo pode apresentar limitações. Segundo algoritmo. O problema principal do primeiro algoritmo é que ambos os processos trabalham com a mesma variável global, que entra na região crítica. Para evitar essa situação, o segundo algoritmo introduz uma variável para cada processo, que indicará se ele está ou não está em sua região crítica. O problema é que o segundo processo pode ficar indefinidamente bloqueado. O terceiro algoritmo soluciona o problema do segundo algoritmo, garante a exclusão mútua, porém bloqueia indefinidamente os 2 processos. Já o quarto algoritmo soluciona o problema do algoritmo anterior. O matemático holandês De Decker propôs a primeira solução de software que garantiu a exclusão mútua entre 2 processos, sem a ocorrência de outros problemas. Esse algoritmo possui uma lógica muito complexa. Entretanto, Peterson apresenta a solução para o problema da exclusão mútua entre 2 processos, que pode ser facilmente generalizada no caso de N processos. Similar ao terceiro algoritmo, essa solução introduz a variável vez para resolver os conflitos gerados pela concorrência, antes de acessar a região crítica. Sincronização condicional. O acesso ao recurso compartilhado exige a sincronização de processos vinculada a uma condição de acesso. O processo que deseja acessar o recurso compartilhado permanece bloqueado até que o recurso fique disponível. Um exemplo pode ser a comunicação entre processos que geram informações, que são os processos produtores, que serão utilizados pelos processos consumidores. Nessa comunicação, enquanto um processo grava os dados em um buffer, o outro lê os dados concorrentemente.
Eles devem estar sincronizados a uma variável de condição. Porém, a sincronização condicional deixa brechas para a espera ocupada. Semáforos. Semáforos são mecanismos de sincronização que permitem implementar a exclusão mútua e a sincronização condicional entre os processos. Consiste numa variável manipulada pelas instruções down, que decrementa a variável, ou seja, que diminui uma unidade do valor da variável, e up, que irá incrementar uma unidade a esse mesmo valor. Os semáforos podem ser divididos em binários, que podem assumir valores 0 ou 1, ou os contadores, que podem assumir os valores positivos. Exclusão mútua utilizando semáforos. O semáforo binário é associado ao recurso compartilhado. Isso irá solucionar o problema da espera ocupada. As instruções down e up funcionam como protocolos de entrada e saída da região crítica. Se o semáforo estiver valendo 1, o recurso está livre, mas se estiver valendo 0, o recurso está em uso. Sincronização condicional utilizando semáforos. Os semáforos também são usados para sincronização condicional, como numa operação de entrada e saída. O processo faz uma solicitação e essa solicitação faz com que ele execute uma instrução down no semáforo e vá para o estado de espera. Quando a operação termina, ocorre um up e o processo é liberado do estado de espera. Já os semáforos contadores são muito usados em problemas de sincronização condicional, onde existem processos concorrentes alocando recursos do mesmo tipo, o pool de recursos. Isso consiste numa lista de recursos disponíveis, ou seja, sempre que um recurso está sendo utilizado, ocorre um down e o número de recursos disponíveis é decrementado, e sempre que um recurso é liberado, ocorre um up e o número de recursos disponíveis aumenta. Monitores. Os monitores são mecanismos de sincronização de alto nível e que facilitam o desenvolvimento de aplicações concorrentes. Ele é estruturado, ao contrário dos semáforos, que é não estruturado. O uso de semáforos exige do desenvolvedor muito cuidado. Já os monitores, que são implementados pelo compilador, facilitam o desenvolvimento dos programas e diminuem exclusão mútua utilizando monitores. Ela não é realizada diretamente pelo programador, como era nos semáforos. E as regiões críticas aqui devem ser definidas como procedimentos no monitor. Assim, o compilador irá se encarregar de garantir a exclusão mútua entre os procedimentos. A comunicação do processo com o monitor se faz através de chamadas aos procedimentos e dos parâmetros passados. Deadlock. É a situação em que um processo aguarda por um recurso que nunca estará disponível, ou um evento que nunca ocorrerá. Esse problema torna-se cada vez mais frequente e crítico na medida em que os SOs evoluem. Esse problema existe em qualquer sistema multiprogramável. No entanto, as soluções devem considerar o tipo de sistema e seu impacto no desempenho. Prevenção de deadlocks. Para evitar a ocorrência de deadlocks, é preciso garantir que uma das 4 condições a seguir nunca se satisfaça. Exclusão mútua. Na ausência dessa condição, nenhum processo terá que esperar para ter acesso ao recurso, mesmo que já esteja sendo utilizado por outro processo. Espera por recurso. Para ser evitado, os processos que já possuem recursos garantidos não devem requisitar novos recursos. Para isso, um processo deve pré-alocar todos os recursos necessários antes do início da execução. Não preempção. Pode ser evitada quando é permitido que um recurso seja retirado de um processo, no caso de outro processo necessitar de um mesmo recurso. Espera circular. Uma forma de evitar essa condição é forçar o processo a ter apenas um recurso por vez. Caso o processo necessite de outro recurso, o recurso já alocado deve ser liberado. Detecção de deadlocks. Para detectar deadlocks, os sistemas operacionais devem manter estruturas de dados capazes de identificar cada recurso do sistema, o processo que o está alocando e os processos que estão esperando a liberação do recurso. Toda vez que um recurso é alocado ou liberado por um processo, a estrutura deve ser atualizada. Correção do deadlock. Para corrigir o problema dos deadlocks, o sistema deve eliminar um ou mais processos envolvidos no deadlock e desalocar seus recursos, quebrando a espera circular. Os processos eliminados não têm como ser recuperados, porém outros processos que estavam em deadlock poderão prosseguir a execução. Uma solução alternativa envolve a liberação de apenas alguns recursos alocados aos processos para outros processos, até que o ciclo de espera termine.